Glória ao Senhor Jesus. Essa tarde eu falava com o Senhor, pedindo que Ele viesse se manifestar aqui. E a sua presença me envolveu, me fortaleceu, me renovou, porque há uma responsabilidade quando se faz uma campanha, porque nós chegamos na casa do Senhor, porque precisamos que Deus fale conosco, precisamos que o Senhor nos responda. É o desejo do nosso coração, mas que esse desejo venha a ser atendido por Deus. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia, amado, em João capítulo 3, e o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Diga comigo enquanto você acha: rios de águas vivas. Aleluia. O nosso tanque já está com a água aqui. Aleluia. E as águas do Espírito já estão subindo neste lugar. Aleluia. João 3:8, se você encontrou, diz amém. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! Você sente o vento, você ouve a sua voz nas plantas, nas folhas, nos rios, você sente o seu toque, porém você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. E a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que é nascido do Espírito é dessa natureza. Aleluia! O nascido do Espírito, você olha e parece que ele está tranquilo, parece que não está vendo nada, mas de repente ele é levado pelo Espírito e ele começa a ser usado. Ele está parado aqui, o Espírito o leva, ele usa lá e usa o seu servo aqui, usa lá e de repente parece que sumiu. Não. Ele está ali, e deixa eu falar para você, o Espírito Santo do Senhor está se movendo neste lugar, em corações sedentos nessa noite. Aleluia! Aí no Evangelho de João, onde você está, capítulo 7, e versículo 37. Diz assim a Escritura: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Segura a tua Bíblia aberta, segura. Hoje é o primeiro dia da festa, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, para que você não precise esperar até o último dia da festa. Eu quero que você entenda, o povo judeu é um povo que ama a Deus com todas as suas forças. Desde que ele nasce, ele já é ensinado a temer a Deus, a conhecer a Deus. É diferente de nós que somos gentios. Nós, quando nascemos num lar que não é cristão, na televisão nós aprendemos tudo que não presta, a imoralidade, adultério, fornicação. O nosso país é dominado por isso. Quando entra nas redes sociais, a imoralidade, nós crescemos nesse ambiente. O povo judeu não. O povo judeu, os filhos de Israel, eles já nascem temendo a Deus e já debaixo da lei, servindo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, eles desejavam ver o que nós vemos, ter o que nós temos, porém não tiveram, porque o Espírito Santo não se havia manifestado. E havia festa, no decorrer do ano sempre haviam festas. Eu quero que você vá entendendo essa palavra. Haviam festas, e nesta festa, no último dia, eram despejadas águas
dentro do templo, e aquela era muita água, e aquela água escorria por todo o templo. Eu quero que você entenda. Muita água escorria pelo templo e passava pelo pátio, ia passando pelas canelas daquelas pessoas, e tinha um significado profético, um significado espiritual. Aquelas pessoas entendiam muito mais do que eu e você isso, porém não tinham recebido o resultado do que aquilo significava. Porém, naquele dia era diferente. Naquele dia, o rio da vida, Jesus Cristo, a fonte inesgotável, se coloca de pé, lá na frente daquele templo, olha para aquele povo todo e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Era o último dia da grande festa. Sabe o que significa? Era o último dia. Significa que era a última oportunidade de receber o que Deus tinha para eles. Aquelas pessoas haviam passado a semana toda indo à casa do Senhor, festejando, sacrificando. Pessoas haviam vindo de longe, viajando por dias, por semanas, para chegar na casa de Deus, para receber algo de Deus. E o Senhor olha para aquelas pessoas, e o Senhor Jesus vê que aquelas pessoas voltariam para suas casas do mesmo jeito que haviam vindo. Elas voltariam para sua casa sem a sua bênção. Aquele que chegou enfermo voltaria para sua casa enfermo. Aquele que chegou angustiado voltaria para sua casa angustiado. Aquele que chegou com uma necessidade financeira, sem alimento na sua casa, sem alimento para os seus filhos, voltaria daquele jeito para a sua casa. E naquele momento que as águas começam a correr, e aquele povo, eu penso que aquele povo, tinha muita gente olhando para aquelas águas e dizendo: do que adianta essa água aqui? Porque era algo profético, era uma palavra de bênção que aconteceria, mas eles olhavam para aquela água correndo e diziam: do que adianta isso aqui? A minha situação continua a mesma, a minha filha continua enferma, a minha doença continua agarrada no meu corpo. E o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas. Ainda não era chegada a hora dele, eu quero que você entenda. O Senhor não tinha dado a sua vida na cruz do Calvário, mas Ele olha para aquelas pessoas, e Ele não se conteve. Ele teve que colocar de pé e falar: quem tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que ele estava dizendo? Quem tem sede, quem está enfermo, venha a mim porque eu vou curar. Quem está doente, vem a mim porque eu vou te sarar. Quem está com problema financeiro, vem a mim porque eu sou o dono do ouro da prata. Quem está com problema no casamento, quem está com problema na sua família, vem a mim, pois eu sou a paz. Aquelas pessoas viviam debaixo da lei, porém numa sequidão de Deus, vazios de Deus, longe de Deus. E o ser humano que está longe de Deus, ele pode ter recursos, ele pode ter seu dinheiro, ele pode ter os seus negócios, porém longe de Deus é seco, é vazio, nada faz sentido. E o Senhor continua falando, leia comigo aí, versículo 38, eu vou repetir o 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, um pequeno rio, um riozinho correrá do seu ventre. É isso que está escrito aí? O Senhor Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras,
Um riachozinho vai correr aí, umas gotinhas vai sair de você. É isso que está falando? Fica de pé, por gentileza. Só se você deseja, fica de pé. Só se você deseja. Eu quero que você faça assim, ó. Faz assim. Profeticamente. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios do teu ventre, rios do teu interior, rios de água viva, rios de água viva. Alabassuriomana, alamanderema. Se você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do teu interior. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Se você crê nisso, exalta o nome do teu Deus. Se você crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Tome assento, amado do Senhor. Aleluia. Rios de água viva, irmão Aguinelo. Se você não entende o que é rios de água viva, você já vai entender daqui a um pouquinho. Quando há um rio de água viva dentro de você, sabe, você não consegue estancar. Você não consegue estancar. Aonde você vai, esse rio flui de dentro de você. Aonde você chega, o rio flui de dentro de você, não há como segurar. Você não precisa muitas vezes nem abrir a tua boca, você não precisa dar uma palavra, você não precisa fazer nada, o rio está fluindo. Eu vou pedir para a presbítera Luísa, fica de pé de novo, minha amada, eu sempre uso essa aqui. Para quem não sabe, a presbítera Luísa é a primeira crente da igreja Filadélfia, na Palhoça. Dava aula de espanhol para ela, aula de espanhol. Eu nunca falei para ela assim, olha, sabia que eu sou crente? Não, nunca tinha falado nada, nada. Mas ela e os seus amigos conversaram e falaram, o que há com esse professor? Tem algo diferente. Sabe o que tem? Um rio de água viva. Um rio de água viva. Um rio de água viva fluindo. E de repente, estamos lá no escritório, falando de Jesus, convidando para vir no primeiro culto. Nunca tinha entrado em igreja evangélica, espírita, envolvido com espiritismo. A mamãe, onde é que está a mamãe, irmã Vani? Está lá, fica de pé, irmã Vani. Não havia lido a palavra, não gostava da Bíblia, nem sabia o que era a Bíblia. Quando veio para a igreja, ela chegava e fazia assim, me dava de dedo na cara assim. Falava, tá, pastor, você pá, me dava na cara. Mas o rio de água viva estava jorrando, estava fluindo, e foi passando, e foi passando, e foi passando. E já fazem quase 8 anos que serve ao Senhor Jesus. Fica de pé, irmão Daniel. Daniel Costa, fica de pé, amado. Esse irmão aqui, pode sentar, obrigado, doutor. De repente, pensou que estava com febre, pensou que estava com gripe, uma tremedeira, passou mal o dia inteiro, passou mal a noite toda, foi levado para o hospital. Começou a emagrecer, começou a secar, UTI, coma. Quantos dias de coma? 12 dias de coma. A família já avisada, vai morrer. Não tem chance, esse aqui não vai viver. Os médicos pegavam os exames e diziam, esses exames, o resultado que está aqui é de um cadáver. É isso, Manuel? É de um cadáver. E quando ele volta a si, quando ele acorda, os médicos olham para ele e dizem assim, nós não entendemos como que o Senhor está vivo. Era isso que falavam para ele, nós não entendemos como que o Senhor está vivo. O médico chegou e falou assim, você é alguma autoridade espiritual? Você está acompanhando?
Os médicos do estado, não é? Não era só daqui de Floripa. Infectologista do estado de Santa Catarina iam lá porque não entendiam por que o Daniel estava vivo. Você é alguma autoridade espiritual? Irmão Daniel falou, não. Irmão Daniel, você só não sabe, mas você é uma autoridade espiritual. Todo crente em Jesus é uma autoridade espiritual. Toma, macherema. Rios de água viva fluindo do seu interior. Aleluia, o que te mantém vivo é o rio de água viva. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí eu pergunto, como que é possível uma igreja aonde se diz crer em Jesus Cristo, mas há uma sequidão? Como é possível alguém que diz crer em Jesus, mas da sua boca não sai um glória, não sai um aleluia, não sai língua estranha, entra na igreja e sai do mesmo jeito? Como que é possível essa sequidão? O rio de água viva foi substituído pelo espírito da religiosidade. O rio de água viva foi estancado, pegaram e trancaram. Não, aqui não pode. Aqui não pode glorificar, aqui não pode dar glória a Deus mais alto, aqui não pode cair no Espírito, aqui não pode cair na unção do riso, isso é criancice, isso não pode, a profecia não pode, revelação é loucura, curas era para o Antigo Testamento e vai estancando, vai extinguindo o Espírito Santo e entra o espírito da religiosidade. Eu conheço lugares onde as pessoas dizem, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra, porém, sem o rio, a palavra mata, sem o rio, a letra não serve para nada. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 6. 2 Coríntios 3 e 6. Se você encontrou, dá um amém. O qual nos fez também capazes, é o Senhor que nos faz capaz, é o Espírito Santo que nos faz capaz, de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Quem aqui quer ser ministro do Espírito? Ministro do Espírito. Eu quero que você coloque a tua mãozinha. Sinta se o rio de água viva está se movendo aí dentro. Ele está se movendo aí dentro. Está se movendo. O rio de água viva move dentro de você. Ministro de um novo testamento. Sabe o que é um novo testamento? Não é mais o Antigo Testamento, não é mais debaixo da lei, é debaixo da graça, é debaixo do poder de Deus. Os milagres têm que acompanhar você, o Espírito Santo do Senhor tem que me acompanhar. Eu tive um professor no meu curso de teologia. O homem conhecia a palavra de Deus, conhecia, parecia que sabia de cor, a palavra, e nós trabalhávamos juntos, e eu o chamei de pastor, nós fomos trabalhar, eu falei, ô pastor fulano, e ele olhou para mim e falou assim, não me chama de pastor. Eu falei, como assim, o senhor não é meu pastor? Ele falou, lá na igreja pode até me chamar de pastor, mas aqui fora não me chama. Eu não entendi, eu fiquei chocado. Eu era um jovem, estava com 23 anos, e o meu pastor falou aquilo para mim. E lá na igreja ele pregava e conhecia tanto a palavra.
Mas com o passar do tempo, eu percebi que na vida daquele homem, eu nunca vi ele contar um testemunho, eu nunca vi ele falar língua estranha, eu nunca vi ele chorar na presença do Senhor, nunca vi ele se derramar na presença do Senhor. Ele tinha a palavra, mas ele não tinha o Espírito, não estava vivificado, estava morto. Diga morto. A palavra sem o Espírito nos mata, e vice-versa também. Porque tem igrejas onde querem viver só no Espírito, mas não tem a palavra. E nós precisamos dos dois. Diga para mim, eu preciso dos dois. Fala alto, eu preciso do Espírito e da palavra. Da palavra e do Espírito. Vai comigo aí, Marcos capítulo 12, versículo 24. Só mais um pouquinho, já termina a introdução e nós vamos entrar na palavra, irmãos. Já assustou os irmãos, né? Abriu Marcos 12, 24, abriu, querido? E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Amém? Sabe por que nós erramos? Porque estamos de um lado ou do outro, nós precisamos dos dois. Nós precisamos ter palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e rio de vida. Palavra e a fonte de vida. Eu estou fazendo uma introdução para esses dias de campanha, onde nós vamos mover no Espírito. O Senhor usará os seus profetas, o Senhor usará os seus operadores de milagres neste lugar. Poderosamente, o Senhor usará, e você precisa estar com a mente preparada, com o coração preparado para o mover do Espírito. Aleluia! Hebreus 1 e 7. Hebreus 1, versículo 7. É pequenininho aí, você já vai encontrar. Se você encontrou, diz amém. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros, labaredas de fogo. Olha para o teu irmão e diz assim: você é ministro? Você é ministro de Deus? Ou você é um morto pela letra? Porque eu tenho curso de teologia, eu sou formado pelo... grande coisa, porque o que importa é o que Deus faz de mim, e o que Deus faz de mim é labareda de fogo, rios de água viva do meu interior, rios de água viva, aleluia, é labareda, diga assim, labareda de fogo, labareda de fogo. Irmão Marcos me mandou a foto de um labareda de fogo, um homem todo em chama andando, e o crente é exatamente assim. Aonde ele vai andando, já vai queimando o pecado, o capeta já vai saindo, o demônio já vai saindo. E se entrou aqui alguém com o espírito perturbando a tua vida, tenha certeza, esse espírito já ficou lá na porta, já está saindo, porque Deus vai fazer coisa linda na tua vida. Aqui tem ministros labaredas. Oh, aleluia! Aleluia! Abba, Pai. Corre aqui, irmão Pedro, traz essa cadeira. Traz mais uma cadeira para mim, irmão Agnello, vem cá. Traz aqui, vou colocar aqui. Eu sempre fico daquele lado, vou ficar desse lado aqui hoje. Aqui. Senta aqui, meu amado. O senhor pode sentar lá embaixo. Obrigado, irmão Agnello. Eu quero que você saiba uma coisa. Na sinagoga dos judeus, haviam 2 cadeiras, e até hoje eles deixam 2 cadeiras lá, na frente. Uma fica sentado o rabino. E tem uma cadeira, sabe para quem? Michaia. Para o Messias. Tem uma cadeira lá esperando o Messias. A cadeira está lá. E o rabino está ali. E um dia, um homem entra na sinagoga. Eu quero que você imagine
a cena. Está todo aquele povo reunido naquele ritual, sabe? Eu era de uma igreja que canta sempre os mesmos hinos, né? As pessoas estão cantando de cor o hino, assim, estão com o inário na mão, mas não... Aí você terminou de cantar, pergunta para a pessoa assim, qual é o hino que nós terminamos de cantar? Hã? Ele não sabe qual é o hino que terminou de cantar. Você deve conhecer algum lugar assim. O pastor diz assim, vamos ler em capítulo tal, versículo tal. Pá, ele faz competição, quem acha mais rápido. Aí lê, aí termina você, o que você acabou de ler? Hã? A letra mata. E a sinagoga estava assim. Mas num dia, de repente entra um homem. Eu quero que você imagine, irmão. Está a cadeira lá, o rabino está lá, o homem entra. Aleluia! Você consegue imaginar, irmão? Fica aí, rabino. Se não bastasse, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4,16. Você encontrou? Diz amém. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui não conta, mas no outro evangelho conta. Levantou aqui. Você pode imaginar, aquele povo estava pasmo. O olho daquela gente estava quase que saltando de órbita. Eles esperavam alguém para sentar naquela cadeira. Mas quando esse alguém chega, se senta naquela cadeira, eles o rejeitam. Ele se põe de pé e foi-lhe dado o livro. Ele pega o livro e começa a procurar, e ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele termina de ler, porque ele é autoridade. O rabino não queria dar livro para ele coisa nenhuma. Ninguém queria dar livro, mas ele era autoridade. Ele chegou, hoje eu vou mostrar a quem está aqui. Ele sentou, todo mundo olhou, dá aqui o livro. Ele lê e fala, aqui chegou o que vocês estavam esperando. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de amor por ele. E todos na sinagoga se ajoelharam e o adoraram. E todos na sinagoga se encheram de ira. Sabe por quê? Porque o que estava operando dentro daquela sinagoga era o espírito religioso, o espírito da religiosidade. Não pode colocar essa cadeira, porque essa cadeira tem que ficar lá. Esse ali não pode correr no espírito, aquele não pode dançar, está dançando para se aparecer. Aquele lá está levantando a mão e está glorificando porque é meio fora da casinha. E o Espírito do Senhor diz assim, eu faço dos meus ministros labareda de fogo. Labareda de fogo. Mas o espírito de religiosidade não quer
que você se manifeste, não quer que o rio de vida flua na tua vida. Esse espírito de religiosidade não quer que o rio de vida flua na nossa cidade, flua nas nossas igrejas, flua na nossa família, flua na nossa casa. E o rio quer correr na tua vida, quer correr através de você, do teu interior, do teu ventre. Vou fazer uma pergunta para você. O que você quer para você? Espírito religioso ou rio de água viva? Então fala mais alto, eu vou perguntar de novo, o que você quer na tua vida, espírito religioso ou rio de água viva? Aleluia, aleluia. Se você parar para pensar um minutinho, só um minutinho, você já vai perceber. Satanás quer toda a glória para ele, Satanás sempre quis ser igual a Deus. Quando você lê a Bíblia, a palavra do Senhor fala de barulho, fala de gritos de júbilo, cânticos de alegria, diz: exultai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai com tamborinhos, louvai ao Senhor com símbolos, louvai ao Senhor com trompete, com harpas, faça barulho, aplauda ao Senhor, é o que diz a palavra. Você não encontra em lugar nenhum. Entre na presença do Senhor calado, entre na presença do Senhor e fique quietinho. Não existe isso, não existe isso na palavra do Senhor. Na palavra diz: entre, faça barulho, se alegre, mostre o teu amor pelo Pai. Mas o espírito de religiosidade é o que te mata, é o que acaba com você, acaba com a tua igreja, acaba com a tua vida. Mas Satanás, para ele, ele quer o barulho, para ele quer a festa. Quando há carnaval, é aquela bateria forte, poderosa, fazendo o maior auê, entram aqueles estandartes gigantescos, colorido, as pessoas tiram as roupas diante de Satanás para adorá-lo, saem nus correndo no meio da avenida, não tem vergonha de nada, se despem, ficam peladinho na frente de Satanás, sem máscara nenhuma, mostrando o que eles são e do que eles estão carregados, de adultério, fornicação, promiscuidade, todo tipo de pecado. Mas quando você vem para a igreja, o espírito religioso diz para você: tem que ter ordem na casa do Senhor. Meu querido, na casa do Senhor tem que ter barulho, na casa do Senhor tem que ter alegria. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Volta comigo, João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você está acompanhando? Deixa eu falar para você, o Espírito Santo já foi dado. Você está entendendo? Eu acho que o irmão Pedro entendeu aqui. O Senhor está falando para ele assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, um rio de água viva fluirá do seu ventre, do seu interior.
E aí continua, isso ele disse porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, mas lá em Atos 2, o Espírito Santo já veio, o rio de água viva já veio, o rio de água viva já habita em você, o rio de água viva, rios de água viva, aleluia! Esse rio já está neste lugar, o Espírito Santo já está neste lugar. Aleluia, esse rio vai transformar, esse rio vai mudar, por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Para nós encerrar, porque eu quero estar orando, Ezequiel 47, versículo 7. Ezequiel 47, versículo 7. Se você encontrou, diz amém. Vou deixar você achar aí, Ezequiel. Ezequiel 47, pastora Grace Coleman. Tienes que traducir para tu amiga, hermana. Encontrou, amado? Tá difícil achar Ezequiel aí. Ezequiel 47. Eu vou falar um negócio para você. Coloca um marcador em Ezequiel 47. Aleluia, porque Ezequiel 47 é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. Nós entendemos que está falando do milênio de Cristo, mas nós também sabemos que a palavra de Deus é atemporal, ela é para hoje, é para agora, é para mim, é para você, é para nós. Encontrou Ezequiel 47? Versículo 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Diga comigo, grande abundância de árvores. Quando eu cheguei aqui na Palhoça, irmão Pedro, eu cheguei só eu e a minha esposa. Chegamos aqui na Palhoça. E a Amy. Fica de pé. Fica de pé com a tua Bíblia aberta, que você vai ler comigo aí com essa Bíblia aberta. Você não veio aqui para descansar, você veio aqui para receber o rio. Quando eu cheguei sozinho aqui na Palhoça, havia um rio fluindo aqui dentro. Quando a igreja começou lá na cidade de Rio Negrinho, era só a família do pastor Gerson e eu e a pastora Ana. E eu dobrava o joelho e colocava aquele louvor na hora da oração. Aquele louvor que diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu... Essa fonte começou a fluir aqui dentro. Segura só um pouquinho. Porque eu havia voltado para o Brasil à força, o Senhor me trouxe a força. Eu não queria vir, mas o Senhor me trouxe a força. E me colocou no lado do homem de Deus. E quando esse louvor começa a tocar, começou a fluir aquele rio, começou a jorrar rios de água viva. E o meu desejo, que antes era ficar rico, ganhar dinheiro, agora era ganhar almas. Agora era ver as pessoas sendo curadas, ver as pessoas sendo restauradas, ver as pessoas sendo libertas. E o Senhor nos trouxe para este lugar, andando de a pé, mas o rio está fluindo. E você acabou de ler. E o Senhor me trouxe de volta à margem do rio. E de um lado e do outro, eu vou chegar bem aqui no meio. De um lado e do outro havia o quê? Muitas árvores. Cada árvore produzindo frutos. Aqui tem uma árvore produzindo, aqui tem uma árvore produzindo, uma árvore. E aonde o rio vai passando, e do mesmo jeito que Deus fez comigo, Deus está fazendo com você. Do mesmo jeitinho que Deus fez comigo, Deus está fazendo com você.
lá na tua casa, lá no teu trabalho, era só a irmã Luísa. Era só a irmã Luísa. Daqui a pouco era a irmã Vani, daqui a pouco o irmão Christian. No domingo que vem, fora esse, menino Bernardo vai batizar. Você está acompanhando? E as amigas e os amigos vai conhecendo Jesus. Por onde o rio vai passando, as árvores vão crescendo. O Maico começou a vir na igreja, Maico. Agora a irmã já está ali do lado. Família já está vindo. Irmão Márcio, veio sozinho, irmão Márcio? Veio convidado de quem? Veio convidado o irmão Álvaro. Agora está a esposa, a família. Quem aqui começou sozinho assim? Levanta a mão. E agora, olha aí, levanta bem a mão. Começou sozinho, veio sozinho, levanta. E agora a tua família ali, ó, o irmão Mateus. Irmão Jefferson. O irmão Jefferson, toda vez que vai dar testemunho, começa a se quebrantar. O mocinho fazia aula lá no Querigma, é isso? Quem te convidou? O William do Querigma. O William do Querigma convidou ele, venha no culto, vamos lá no culto. E ele veio, e o rio começou a fluir na vida do Mateus. E aí o papai trazia ele, não, só vou levar ele na igreja, mas não adianta, aonde o rio passa, começa a frutificar. E se o teu familiar ainda não encontrou Jesus como Salvador, vai encontrar, porque em você há um rio de água viva. Emmanuel. Versículo 8, então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se-ão saudáveis. Esse rio dentro de você, ele não está correndo em direção a Deus, meu querido. Esse rio dentro de você está correndo em direção ao que está morto. Esse rio de água viva está correndo dentro de você em direção àquilo que não tem mais vida, aquilo que não há mais esperança, casamento desesperançado, negócio desesperançado, negócio acabado. O rio de água está fluindo de você, e aonde ele chegar, olha só o que vai dizer aqui, olha comigo. Descem ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe. Diga, muitíssimo peixe. Cuida como você ouve. Não deixa passar a palavra profética. Cuida como você ouve. Haverá muitíssimo peixe. Você sabe o que significa haverá muitíssimo peixe? Haverá riqueza, haverá fartura. Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Engeglaim. Haverá lugar para estender as redes. Eu não sei se você veio para uma campanha profética ou você veio para um culto budista. Haverá lugar para estender as redes. Emmanuel. Alabassuri Omaná. Para arrecadar, para rebanhar, para puxar. Aleluia. Diga comigo, estender as redes. Eu vou estender as redes. Aleluia. Oh glória, aleluia. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande. O Senhor está falando rios de água viva, mar grande. Não está falando assim, uma lagoinha, sabe? Sabe, tem uma bênção de Deus para você, irmão Valdemir. Não é assim. Não tá, como disse a pastora Grace Coleman, uma bendição grandota. Uma hemorragia de bendição. É uma bênção grande.
Você pode crer que vem uma bênção grande sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva. Sabe o que é multidão excessiva? Sabe o que é multidão excessiva? É muita coisa. É muita coisa. O Senhor teu Deus é o Deus da abundância. Abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de riqueza. O teu Deus não fala de miséria. Saúde mais ou menos, casamento mais ou menos, casa mais ou menos, carro mais ou menos. Deus não fala disso. Deus espera para a tua vida, e esse rio vai trazer para a tua vida bênção excessiva. Não é o pastor Nai que está falando. Eu quero que você entenda que nós voltamos a Ezequiel. Voltamos lá no tempo. Era uma promessa. O Senhor Jesus se levanta no templo e diz: eu estou aqui. Ele se levanta e diz: quem tem sede, vem e beba, a fonte já chegou, o rio de água viva já foi derramado lá em Atos 2, o Espírito Santo está aqui, e se o Espírito de Deus está em você, tudo Ele vai transformar, tudo Ele vai transformar. Há uma multidão para alimentar, uma multidão, e alguém tem o quê? Uns peixinhos, um pouquinho de pão, coloca na mão do Senhor, o Senhor dá graça, e Ele olha para os seus discípulos e diz assim: ó Pedro, começa a repartir, Tiago vai repartindo, João vai repartindo, Mateus vai repartindo, Lucas vai repartindo, e ele vai colocando, e aqueles homens saem repartindo, e não acaba, e não acaba, e não acaba, e não acaba. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estamos falando de pelo menos umas 15.000 pessoas, pelo menos, se alimentaram. E quando termina, o Senhor Jesus olha assim e diz assim: ô Pedro, junta aí o que sobrou. E lá vão eles buscando, e lá vão eles buscando, e quando eles voltam, cada um está com um cesto desse tamanho. Um cesto gigante, cheio, excessivo. Eu imagino que o Pedrão ficou com aquele cesto cheio de pão, olha para o João, olha para o Tiago, cada um com um cestão, e olha para Jesus: Jesus, o que a gente faz com esse pão agora? Não sei se você está entendendo. Aonde o rio da vida chega, a abundância chega. Eu estou com uma vontade de mergulhar nessas águas aqui. Uma vontade de me jogar aqui e dizer: o Senhor, me inunda. Já vamos terminar essa leitura aqui. Veja só o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Diga: os seus charcos, pântanos não serão saudáveis. Quem é você? O que é você? Charco? Pântano? Crê em Deus desse jeito? Oh, meu Deus, é um charquinho. Meu Deus, é um charquinho. Meu Deus, é um riozinho de água. O Senhor diz assim: esse tipo de gente não será saudável. A palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que se achega a Deus, é imprescindível que se achegue crendo que Ele fará. Se alguém chegar a Deus sem fé, duvidando, não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. O Senhor está falando: um rio fluirá do teu interior.
E tem gente que olha para si e diz assim: mas a minha situação está tão difícil. E quem que está falando da tua situação? Tem gente que olha para si e diz: mas o pastor não sabe a enfermidade que eu estou passando. Mas o pastor não sabe como é que está meu casamento. E quem que está falando do teu casamento? E quem é que está falando dos teus problemas? Estamos falando do rio da vida, estamos falando do Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, que quer fluir do teu interior e mudar tudo à tua volta. É Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. Ele vai transformar. Emarra. E junto do rio, a sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Quando eu cheguei lá da África do Sul, falei para minha esposa assim: eu vou para Israel. Eu vou para Israel. E para alguns irmãos eu falei: eu vou para Israel. Vou para Israel. Nasceu no meu coração o desejo de ir para Israel. Comecinho da semana o pastor Enéas me liga: pastor Nai, te falar um negócio. Eu fui convidado para ser o guia espiritual de uma viagem para Israel. Guia espiritual, porque ele nunca foi para Israel. Então ele vai estar orando nos locais, ele vai estar falando sobre aqueles locais, vai estar lendo a palavra de Deus, vai estar orando, e ele vai fazer o batismo no Rio Jordão. Aí ele falou: e eu preciso de um ajudante, porque a agência falou que tem que ter alguém para estar junto, para estar auxiliando como guia espiritual. E o guia espiritual e o ajudante não vão pagar viagem, não vão pagar hotel, não vai pagar comida, não vai pagar nada. E sabe quem é que vai comigo? Eu falei: já sei, é eu mesmo. Um rio de abundância. Um rio de abundância na tua vida. Um rio de abundância na tua casa. Um rio de abundância sobre você. É impossível ele não te ouvir. É impossível ele não sentir. Quando choras as tuas lágrimas, ele colhe. É impossível ele não te ouvir. É impossível ele não sentir. Quando chora as tuas lágrimas, ele colhe. É impossível ele não te ouvir. Assim como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu. E hoje ele pode escutar sua voz. É só clamar com muita fé. E se uma lágrima rolar, irá sentir a mão de Deus que vai lhe ajudar. É impossível ele não te ouvir. É impossível ele não sentir. Quando chora as tuas lágrimas, ele colhe. É impossível
assim como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu. E hoje Ele pode escutar tua voz. É só clamar com muita fé. E se uma lágrima rolar, irá sentir a mão de Deus que vai